Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom encontrar você aqui nesta segunda-feira. Chega deixando o seu like, mãozinha que tá aqui embaixo. Comenta o que você achou da atuação de ontem e já projeta a quarta-feira. Copa do Brasil, fase quartas de final diante da equipe do Botafogo, que ontem nos salvou, hein? Ao vencer o Juventude e deixou o Vasco fora da zona de rebaixamento, pelo menos até o jogo com vitória. Compartilha se você gosta do nosso conteúdo e se inscreve no nosso canal. O Litorando, boa noite, Nicola. Diniz corre o risco de sair do Vasco? Eu não estou botando muita fé nessa história, Litorando, porque o Pedrinho gosta demais do Diniz. Mas hoje, mais uma derrota, dessa vez com alguns probleminhas de elenco, o Diniz batendo boca feio com o Ryan na beira do gramado, cometendo erros, né? Por exemplo, quando ele perde o Tietchan machucado e coloca o Verratti depois até marca gol. Ele só facilita a vida do Corinthians, que já tinha superioridade numérica no meio-campo. E aí você deixa de ter um meio-campista machucado e põe um centroavante. Enfim, não parece ser uma atitude muito inteligente, mas o Diniz que hoje emplacou, quer ver, ó? Vamos ver a sequência de jogos Cruz Maltina. Depois do 6-0, derrotas para Juventude e Corinthians, tá? Derrotas em 2 confrontos diretos. Botafogo ontem salvou o Vasco, né? E curiosamente é o Botafogo que a gente pega na próxima quarta-feira em São Januário. Botafogo que não vencia o time do Juventude. Até anotei isso aqui. Eu acho que tem desde 2006, se eu não estou equivocado. Isso, o Vasco foi o último a vencer lá em Caxias do Sul em 2009. E o Botafogo já não vencia desde 96. Caramba, desde 96. Mas foi lá e venceu por 3-1. E graças ao Botafogo, o Vasco não dormiu na zona de rebaixamento, ou entrou na zona de rebaixamento. Hoje tem o Vitória com o Flamengo. Dificilmente o Flamengo vai deixar de vencer esse jogo. Se empatar, já deu ruim pra gente. A gente entra na zona de rebaixamento. Por culpa nossa. Total culpa nossa. Os 2 últimos jogos foram horrorosos. O Vasco, depois que goleou o Santos, e eu achei que conseguiria embalar uma sequência de vitórias que o Vasco não faz no Campeonato Brasileiro, em 20 jogos tem apenas 5 vitórias, vai brigar até o final desse jeito para ficar apenas na primeira divisão, o que é uma vergonha, mas o time declinou. Ele até vinha performando em empates, até mesmo em derrotas. Você diz assim, não, mas está jogando bem, está faltando resultado. Aí performou, teve resultado contra o Santos. Contra o Juventude foi aquele horror. E ontem não merecia nem um empate. Falhas individuais, falhas coletivas, são muitas falhas, sempre no plural. E esse grande número de falhas sempre leva a uma derrota. E ontem não foi diferente. Ah, mas é muito difícil ganhar do Corinthians, o histórico. Não adianta. Esse time do Corinthians era para o Vasco ganhar. Em casa, era para ganhar. Mas com a quantidade de falhas, aí, meu amigo, não tem como. Aí o Corinthians veio aqui e venceu por 3-2. Ah, agora é olhar para frente? Não. É olhar para trás também. Olhar para o jogo do Juventude, olhar para o jogo do Corinthians. Por que nós caímos tanto de rendimento? Por que o técnico Fernando Diniz não faz uma meia-culpa e ele não fez? Na coletiva, ele sempre quer olhar o lado dele para justificar o que a gente observa em campo. Um time que vira um bando dentro de campo, uma desorganização. Ele disse, por exemplo, na coletiva, que o Nuno não é extremo, não é ponta, ele é por dentro. Ué, mas ele só joga pelo lado esquerdo. Ontem veio de falso 9, um horror. Contra o Juventude ontem veio jogar de segundo volante, um 8, quando o Tietchan se machucou. Ora bolas, se o Jair faz a função do 8, o Tietchan se machuca e ele disse que o Barros é um 5, botava o Barros com o Jair, protegia a entrada da área, por onde saiu o gol, inclusive, Diniz. Mas não, ele preferiu botar o Verratti, arreganhando mais o Vasco. Ah, mas saiu o gol de empate. E o que mais saiu? O Vasco pressionou, então. O Vasco teve 5 atacantes. O Vasco foi avassalador. O Vasco atropelou o Corinthians. Não! O Vasco foi um convite ao adversário. E por dentro era o caminho. Aliás,
por não confiar no Lucas Oliveira e também no Maurício Lemos, ele improvisa o Hugo Moura, que não está indo mal na zaga. Mas a função do 5 do protetor a gente não tem. E o Jair ficou sobrecarregado ontem. Essas avaliações ele não faz, ou pelo menos não externa. Porque quando perguntado na coletiva, ele sempre, não, esse recorte é muito, não está certo. O recorte que até o Joel fez uma pergunta do Colina em Foco sobre os últimos aproveitamentos dele, o Diniz tem um aproveitamento de abaixo de 40% dos pontos conquistados por onde passou Fluminense e Cruzeiro no passado e Vasco no Brasileiro. Ah, mas aí ele falou, não, se você olhar lá para trás, na época de São Paulo... Bom, Diniz, ninguém vive no auge. Então você já teve o seu auge, agora o declínio. Pô, Diniz, olha e fala assim, cara, e ele perguntou, não tem que mudar alguma coisa? E ele acha que não, cara. O mais impressionante é achar que não tem que mudar nada. Ah, Fábio, ele mudou ontem, ele tirou o Verratti e manteve o time, né, na frente, que goleou o Santos. Pô, como é que não mudou? Beleza, isso era necessário. Se a coisa não aconteceu, se o Nuno não foi bem, se o David não foi o que a gente esperava, mudar, botar o Verratti, ok, mas tirar o Tietchan, sair para uma contusão, ele tá fora do jogo com o Botafogo, não vai fazer um exame de imagem hoje, mas esquece, lesão muscular, vai tirá-lo até dessa semana, inclusive contra o Sport. Aí não bota o Barros só foi entrar na vaga do Jair. Por que isso, cara? Por quê? Fernando Diniz, nesse momento, o Vasco precisa de um treinador que busque o resultado, chamado vitória. Não há outro resultado, 1-0. Pô, se for 6-0, espetacular, mas 1-0 também vale 3 pontos. E o Vasco está precisando somar 3 pontos. Restam 18 jogos pela frente. O Vasco tem um atrasado em relação à rodada do Brasileiro. O Vasco precisa, pelo menos de 8 vitórias e 2 empates. Fazer pelo menos, aí 26 pontos para chegar ao número mágico dos 45. Agora, se uma contusão de um volante e o Vasco precisa vencer, você acha que colocar o centroavante é a solução? Se você acha que colocar um centroavante como um meia, que foi o GB, que foi um horror, ou o Nuno, que é um meia atacante, como um volante, que foi um horror também, de novo, isso vai ser suficiente, então parabéns. O Vasco já pode pegar a sua trouxa e voltar para a segunda divisão. Agora, se você, numa eventualidade, empilhar atacante, numa eventualidade, tirar um volante, botar mais um meia, aí é diferente. Mas o Vasco é um time previsível. Já se sabe como marcar o Vasco. As suas substituições são previsíveis. Buscar resultado. Não, mas o desempenho está fantástico. Não adianta. Lá no final do campeonato, o que vale é a pontuação. Se a gente chegar no final do campeonato com 35 pontos, tendo jogado bonito contra um monte de gente, perdido, a gente está rebaixado, Diniz. Será que não deu para entender isso ainda? Parece que está difícil entrar na cabeça dele. Quarta-feira é o Botafogo, é a Copa do Brasil. E aí? É para coçar a cabeça mesmo. O que esperar desse time? Que teve uma atuação que tem que pedir desculpa ao torcedor que mais uma vez lotou São Januário. O torcedor do Vasco é isso mesmo que você pensou. Oda. Porra, o cara vai lá, se empenha, canta, grita, vaia. E o time entrega aquilo, espaçado. Os caras dando distância. Porra. O Verratti pode tecnicamente não ser um primor, e não é. Mas na disposição, só o Paulo Henrique se iguala. Espero que o Paulo Henrique volte quarta-feira. Um grande abraço e até mais tarde, hein, no nosso... E aí, pessoal, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço, até o próximo vídeo com mais notícias sobre o Vasco.